Boa noite, meus queridos amigos do Centro Espírita Maria do Sacramento. É com muito prazer que eu estou mais uma vez nessa página para falarmos um pouco de Jesus, para falarmos um pouco da espiritualidade. E de antemão eu quero agradecer o convite, agradecer a Valquíria pela segurança que ela me dá, passando a senha, pela confiança e pelo convite, né? De estarmos aqui unidos, mesmo que seja de forma virtual, né? Por causa da pandemia, uma vez que não podemos estar juntos. Mas se Deus quiser, em breve poderemos estar de forma presencial. E eu espero poder conhecer esta casa que tem me convidado para que eu faça algumas lives durante essa pandemia. Não tive ainda o prazer de conhecer a casa pessoalmente, mas certamente não faltará a oportunidade. Eu quero agradecer de coração e agradecer a todos vocês que estão do outro lado, pelas vibrações e por estar comigo nessa empreitada em nome de Jesus, né? Como foi anunciado, o tema hoje será Bem-aventurados brandos e pacíficos. Então, é um tema importante, porque trata de duas das bem-aventuranças de Jesus na sua introdução ao Sermão do Monte. Eu espero que o áudio esteja bem, que esteja chegando a contento, que todos vocês estejam ouvindo direito, né, o que eu estou falando, e o áudio e o vídeo eu espero que esteja chegando com perfeição a todos vocês. Faltam 3 minutinhos para que a gente inicie então a nossa palestra da noite. Eu convido a todos que queiram colocar um copo com água próximo ao celular ou ao computador, porque após a palestra eu farei um encerramento com uma pequena vibração e certamente, com toda certeza, a espiritualidade vai fluidificar estas águas, que será, com certeza, o remédio que necessitamos no momento. Para algum mal que, porventura, tenhamos, até mesmo sem nos darmos conta. Tá? Farei às 8 horas, às 20 horas em ponto, uma pequena prece, porque é assim que se inicia todos os trabalhos espíritas, todos os trabalhos que são feitos em nome de Jesus. Mais uma vez, quero agradecer a todos, principalmente a Valquíria, pelo convite e pela confiança. Vamos então começar a entrar na sala, a entrar na web, para que a gente esteja junto nessa palestra. Bem-aventurados mansos e pacíficos, ou os brandos e pacíficos, como queiram. Agora alguém começou a se manifestar dizendo boa noite. Boa noite, Lília Maria, Lília Márcia. É um prazer estar com você. Boa noite. Se você estiver me ouvindo bem e visualizando bem, por favor, dê um alô. Falta exatamente 1 minuto para que a gente inicie a nossa live, a nossa palestra de hoje. Então eu convido
quem queira, a cerrar levemente os nossos olhos, para que as formas exteriores não venham nos desconcentrar, para que, numa leve introspecção, possamos entrar no templo sagrado dos nossos corações, para ali encontrar Jesus. Encontrar Jesus e nos postar diante dele. Ele a nos observar com seu olhar meigo, com seu sorriso amigo. E vamos rogar a sua divina proteção, porque é em seu nome, Mestre amado, que vamos realizar mais um trabalho como esse, na certeza absoluta de que o Senhor se fará presente, porque o encontro é sincero e é em seu nome. Rogamos, Mestre amado, que permitas que a espiritualidade amiga esteja conosco, nos envolvendo, nos intuindo e nos dando sustentação para a realização desse evento. E assim, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai maior, nosso Pai celestial, na presença amiga dos benfeitores espirituais, pedimos licença para iniciarmos a palestra da noite. Que assim seja e graças a Deus. Queridas irmãs e queridos irmãos espíritas, que Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Conta-se que um velho abade, instrutor espiritual de uma comunidade em determinado mosteiro no Tibete, todos os sábados, aquele velho sábio montava em seu lindo cavalo árabe e se dirigia à vila, e se dirigia à cidade para comprar mantimentos. Essa era a sua rotina. Naquele sábado primaveril, uma tarde deslumbrante os envolvia. Ele então monta no seu moroso cavalo árabe e lentamente ele caminha por alamedas floridas, sentindo o vento a esvoaçar-lhe o cabelo e ouvindo o cantar dos pássaros ao seu derredor. Está numa tarde estupenda e aquele velho sábio anda no seu moroso cavalo árabe na direção da cidade para comprar mantimentos. Quando de repente ele escuta um gemido, aguça um pouco os ouvidos. Realmente, ele não está delirando. Ele ouve realmente um gemido. Ele então anda na direção do gemido e descobre que um homem supostamente ferido encontra-se à beira da estrada. Ele então aproxima-se daquele suposto ferido na intenção clara de ajudar. E ao descer do seu lindo cavalo árabe, o suposto ferido se levanta de um salto, segura as rédeas do cavalo e pula em cima da sela, na clara intenção de roubar-lhe a montaria. Era uma armadilha, era um engodo. O homem, velho sábio, ainda segurando um pouco as rédeas, fala para o malfeitor: eu lhe dou o cavalo e mais o que você quiser. Espero que você apenas cumpra uma condição que eu irei lhe pedir. O homem então o olha interrogativamente e o velho sábio lhe diz: eu espero que você não comente com ninguém o que acabou de acontecer aqui. Diante do olhar interrogativo do ladrão, aquele velho sábio lhe explica: é que amanhã ou depois pode ser que alguém realmente esteja ferido à beira da estrada e ninguém parará para ajudar, pensando tratar-se de um engodo, pensando tratar-se de uma armadilha.
Por isso eu lhe peço, leve meu cavalo, mas não comente com ninguém o que acabou de acontecer aqui. Aquele homem, o ladrão, tocado por aquelas palavras pacíficas, por aquelas palavras de paz, por aquelas palavras cheias de serenidade daquele grande sábio, que toca-lhe diretamente o coração. Aquele homem desmonta da montaria, devolve as rédeas ao dono e lhe diz: meu velho, as suas palavras tocaram-me profundamente. Doravante, procurarei ser um homem de bem. Doravante, procurarei ser um homem bom e honesto, porque as suas palavras realmente me tocaram. Conta a lenda que aquele ladrão, a partir daquele momento, ingressou-se no mosteiro, onde aquele velho sábio lecionava sabedoria e amor e transformou a sua vida. Por causa de umas simples palavras de paz e de harmonia que aquele velho sábio havia lhe dirigido. Ao me deparar com essa pequena parábola, eu me lembrei de Jesus. Eu me lembrei de Jesus quando ensina-nos no Sermão da Montanha que quando fôssemos feridos numa face, apresentássemos a outra. Tem gente que pensa que é a face literalmente esbofeteada. Não, não é. O ensinamento de Jesus quis dizer, quando alguém te fizer o mal, mostre-lhe a outra face. Ou seja, faça o bem. No mesmo Sermão da Montanha, Jesus fala-nos, não resistais ao mal, mas pagai o mal com o bem. E foi exatamente isto que aquele velho sábio fez. Porque não é comum a vítima pedir silêncio ao malfeitor. Normalmente é o malfeitor que pede para não ser denunciado. Normalmente é o malfeitor que pede para que a vítima não comente com ninguém o acontecido. Mas naquela tarde memorável, foi exatamente a vítima que pediu sigilo do que acabara de acontecer. Porque no futuro alguém poderia realmente ser vítima de um assalto verdadeiro, machucar-se e ninguém parar para ajudar, por causa da desconfiança, por causa de pensar que tratava-se de uma armadilha. Então aquele ladrão, vendo a outra face apresentada pelo velho sábio, se transformou, porque o bem é irresistível. Na época de Moisés, a lei era olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. E já foi um grande avanço para a época, porque antes da lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, estabelecida por Moisés, antes disso havia um descontrole muito grande, uma injustiça muito grande na prática da suposta justiça. Por exemplo, se alguém roubava um cavalo de alguém, esse alguém tinha o direito de tirar do ladrão 4, 5 cavalos ou mais. Outro exemplo, se alguém fosse vítima de um assassinato, a família daquela vítima poderia matar a família toda do assassino daquela pessoa. Então acontecia uma justiça, entre aspas, desigual. Então a lei de Talião para a época de Moisés foi um grande avanço. Não. A partir de agora é olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Então houve uma equidade, houve uma justiça mais correta, digamos assim. Né? E a lei prevaleceu mais ou menos até os tempos de Jesus, quando se seguia rigidamente a lei mosaica. Mas Jesus chega com outro mandamento. Né? Se alguém te ferir na face esquerda, ofereça-lhe a direita. Se alguém te roubar uma túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2.
Porque naquela época, os romanos, para humilharem os judeus, ao encontrarem um judeu pelas estradas, faziam forçadamente aquele judeu carregar-lhe os alforjes por 1 milha, para humilhar mesmo. Por isso Jesus disse, se alguém te forçar a andar 1 milha, ande 2. Seja humilde, ofereça outra face, ame, perdoe quantas vezes forem necessária. Então aquela lei de talião, do olho por olho, dente por dente, deu lugar ao perdão que Jesus tanto ensinou e que tanto exemplificou. Ao ponto de Mahatma Gandhi dizer que gostava muito do cristianismo, mas só não gostava nem concordava muito com o comportamento do cristão. Porque, via de regra, nós cristãos não praticamos aquilo que Jesus recomendou. Se nós praticássemos, o cristianismo seria visto de uma outra forma. Mas, via de regra, nós somos cristãos mais da boca para fora. Por isso que Mahatma Gandhi disse que gostava muito do cristianismo, dos ensinamentos do Cristo, mas não gostava do comportamento do cristão. E disse mais, se destruíssem todos os livros sagrados do mundo, da humanidade, e ficasse somente o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, não haveria se perdido nada. Olha, como Mahatma Gandhi era um sábio. Porque no Sermão da Montanha, ali, está contido todo o manual de primeiros socorros espirituais que nós necessitamos para a vida futura. Toda a moral do Cristo, todo o ensinamento moral de Jesus está contido no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Por isso que eu venho fazendo muita propaganda do Sermão da Montanha, rogando nas minhas palestras que os ouvintes procurem compreender, estudar mais, se aprofundar um pouco mais no Sermão da Montanha, porque é o ensinamento moral do Cristo, é o que realmente necessitamos para sermos mais felizes nesta e na vida futura também. As bem-aventuranças, que significa feliz. Feliz aquele que, bem-aventurado aquele que, é a mesma coisa, bem-aventurado e feliz. E ele começa com as bem-aventuranças. Por isso que Mahatma Gandhi disse que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade, ficasse somente o Sermão da Montanha, não haveria se perdido nada. E disse mais, a lei do olho por olho, dente por dente já passou. Porque se ela valesse até os dias de hoje, estaríamos todos cegos e banguelos. Já pensou? Olho por olho, dente por dente. Por isso que o perdão é importante. Porque quando perdoamos, a gente corta um elo de ressentimentos, de ódio, de vingança. E o mais beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não é o que é perdoado. Porque o que é perdoado, eu disse isso ainda ontem, o que é perdoado ainda vai responder perante as leis divinas, que são inexoráveis. Dela a gente não pode escapar. A justiça de Deus é muito perfeita, nos dá liberdade para tudo, mas, por outro lado, tudo que a gente plantar, a gente vai colher, não tem outro jeito, né? Então, o perdão e o amor ao próximo. Tem 2 das bem-aventuranças de Jesus, que são 9. Se alguém quer ser feliz, porque bem-aventurado é feliz, pratique aqueles 9 preceitos da introdução do Sermão da Montanha. Então tem a 3ª e a 7ª das bem-aventuranças que diz, bem-aventurado, a 3ª, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Peraí, alguém disse, se Jesus apregoava o reino dos céus, por que agora ele promete a terra? Então parece um contrassenso, um paradoxo, mas não é. É porque a lei da reencarnação é uma lei divina e biológica. E estamos na Terra por muitas vezes e voltaremos quantas vezes forem necessárias. E o planeta Terra está mudando para um planeta de regeneração e vai ser um planeta melhor, onde o bem suplantará o mal.
E felizes aqueles que permanecerem num mundo como esse, continuando sua jornada evolutiva. Então foi nesse sentido que Jesus disse-nos: bem-aventurados os mansos, os brandos, porque herdarão a terra. Não será preciso migrar para um planeta primitivo ou inferior à Terra para não ficarmos com saudades de um paraíso perdido. Não, vamos permanecer aqui. Nessa palavra brandos ou manso implica uma série de virtudes, de paciência, a ciência da paz. Na sétima bem-aventurança, Jesus fala: bem-aventurados pacíficos, pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Meu Deus! Se os pacificadores, se aqueles que promovem a paz, porque o pacificador promove a paz, será chamado filho de Deus, é porque Deus é uma paz divina que toma conta de todo o universo. É o nosso Pai. E quando a gente promove a paz, quando nós somos promotores da paz, também ficamos parecidos com Deus. Porque Deus é uma paz divina e uma paz diferente da nossa compreensão. Porque aqui na Terra, nós consideramos a paz uma ausência de contenda, uma ausência de guerra, mas a paz de Deus é uma paz diferente. É uma paz que o mundo não pode conceber. E quando a gente promove a paz, mesmo da forma como a gente entende, quando a gente desenvolve essa paz dentro da gente, através até mesmo da paciência, que é a ciência da paz, quando a gente procura cultivar ou exercitar isso, ficamos um pouco parecidos com Deus. Porque não damos lugar à ira, à cólera, ao pavio curto, às palavras que ferem, que machucam. A gente precisa tomar conta, tomar atento aos pensamentos. Porque os pensamentos se transformam em palavras. Porque palavras se transformam em atos. Porque atos se transformam em comportamento. E o comportamento molda o nosso destino. E tudo começa no pensamento. Por isso que Jesus pediu para que vigiássemos e orássemos. Vigiar quem? O pensamento. Porque nós somos o que pensamos. Quando desencarnarmos desse corpo físico, resta-nos o pensamento. Por isso que o homem é o que ele pensa. Desenvolver bons pensamentos, pensamentos elevados, sublimados. Tudo isso é um caminho para a paz. Para aquela paz que o Cristo se referiu. Lá em João, capítulo 14, versículo 27 em diante, Jesus, ao se despedir dos apóstolos no sermão do cenáculo, ele fala: eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não a dou como o mundo a dá, porque o mundo não pode conceber. Olha só, porque a paz de Deus é aquela paz que Jesus nos prometeu: a minha paz eu vos dou, eu vos deixo a minha paz, mas não a dou como o mundo a dá, porque a paz de Deus o mundo não pode conceber. É uma sensação de felicidade, de tranquilidade, de calmaria, de serenidade indescritível. Indescritível. Por isso que devemos prestar atenção na paciência, nas palavras, no pensamento, antes de dirigirmos a palavra a alguém, porque não é somente um ato de cólera ou um ato de ira. Isso aí já é um extremo de um comportamento ruim e pernicioso, né? Mas a palavra que fere, que machuca. E quando lançamos uma palavra mal empregada para alguém, é como uma flecha que é solta do arco. Ela vai atingir o alvo, não dá para parar a seta no meio do caminho. Assim é a palavra. Muitas vezes a gente estraga um dia, os cônjuges principalmente dentro de casa, com uma palavra mal empregada de manhã. Estraga o dia daquela pessoa que ouviu a palavra ferina e estraga o dia daquele que pronunciou. Por isso que a gente precisa pensar antes de falar. Ou
ao falar, pensar se aquela palavra não vai ferir, se é uma palavra que tem pacificação, se é uma palavra que traz harmonia. A gente precisa refletir sobre isso, meus amados. E não ir falando. Tem pessoas tão azedas, existem pessoas tão mal-humoradas, mesmo que não façam nada, que não promovam desordem, mas elas estão em desordem por dentro. Elas não estão em paz com elas mesmas. Elas estão em grandes conflitos de forma interior com elas mesmas. Não são felizes, porque não procuram desenvolver uma paz dentro delas. E não adianta dizer, eu perdi a paciência. Meus amados, quem tem paciência não a perde, é uma virtude que quando você conquista você não perde mais. Né? A paciência é uma virtude assim. Mas tem pessoas que soltam o verbo de qualquer jeito, sem pensar no que estão falando. Pavios curtos, tolerância zero. Né? É impressionante. Tem gente que é assim. O amigo pergunta, você estava doente ontem? Por quê? Porque eu ouvi saindo da farmácia. Aí ele responde, e na semana retrasada que eu te vi saindo do cemitério, você estava morto? Ou seja, pessoas que não têm um pingo de tolerância com nada. Né? Então a gente precisa pensar, a gente precisa medir as palavras através do pensamento. Então, vigiar, policiar o pensamento para não agirmos com cólera, com violência para com ninguém. Porque as palavras ferem. Tem gente que fala, mas eu falei a verdade para ele porque ele merecia. Merecia. Mas será que você tinha o direito de falar? Ou, se tinha o direito de falar, a forma de falar é que conta. Porque muitas vezes você pode falar muitas coisas para uma pessoa, mas depende da forma como você fala. Depende da forma. Mas tem pessoas que chegam e vão falando de qualquer jeito. Outras pessoas chegam e falam a mesma coisa de uma forma mais branda. E passa o ensinamento. Então é isso que a gente precisa começar a desenvolver em nós mesmos. Serenidade. Serenidade é o silêncio perpétuo do coração. É estar em paz. É estar em paz mesmo quando tudo lá fora esteja em desordem. A gente precisa desenvolver essa paz interior. Os cristãos primitivos, ao se despedirem uns dos outros, diziam a paz de Cristo. Que é aquela paz de João 14, onde Jesus se referiu. A paz oriunda de Deus. E Deus, meus amados, Deus está dentro de cada um de nós. E a gente precisa desenvolver essa paz que é de Deus, dentro de nós. Por isso que os hindus se cumprimentam Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, não sabeis que sois templo do Espírito Santo? Que o Espírito de Deus habita em vós? Então o Deus que muitas vezes a gente procura fora está dentro e quer atuar. E quer atuar na nossa vida, mas via de regra a gente não deixa. Porque fazemos sempre a nossa vontade, porque agimos sempre por impulso. Então a gente precisa treinar, exercitar o bem, exercitar o amor, a calma, até porque a desordem interna e a cólera e a ira não nos levará a lugar nenhum. Não nos levará a lugar nenhum. Então, feliz daquele que desenvolve uma certa paciência, que tem paciência, que não a perde, que procura desenvolver isso dentro dele, porque ele vai ser um pacificador. Porque cada um só dá aquilo que tem. Não adianta. Nós podemos lembrar de muitos pacificadores. Mahatma Gandhi, como eu já me referi, foi um deles, que libertou a Índia do jugo inglês sem derramar um sangue, sem disparar um tiro. Somente com a bandeira da paz, com a sabedoria que lhe era peculiar. Um grande pacificador. Madre Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz. E quantos pacificadores, quantas pessoas que promovem a paz. Mas só se pode promover a paz quem tem a paz dentro de si.
Quem desenvolveu isso nele mesmo. Só tem amor quem dá amor. Sabe o amor próprio que nós temos, que é um instinto maravilhoso que Deus nos deu? Esse amor próprio tem que estar equilibrado, tem que crescer, mas não crescer dentro da gente, ele precisa sair da gente em direção do próximo. Então só dá amor quem tem amor, esse amor próprio bem trabalhado. Tem gente que nem mesmo se ama, como é que vai amar o outro? Tem gente que esse amor próprio está carente, cheio de autopiedade. Como é que vai amar outra pessoa se nem mesmo a si mesmo ele ama? Porque o amor próprio dele está carente, está necessitando de afeto. Ele precisa se amar. Por isso que Jesus disse que a referência do amor ao próximo é o amor a mim mesmo. Essa é a grande referência do amor ao próximo, é o amor a mim mesmo. Porque eu tenho que amar ao próximo como se fosse a mim mesmo. Então aquela paz que eu quero que as pessoas me tratem, a forma pacífica como eu quero ser tratado, eu preciso tratar os outros. Outro grande pacificador foi Francisco de Assis, que nos legou uma oração maravilhosa. Ó Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Olha só, um instrumento da paz de Deus. Aquele Deus que estava dentro, que está dentro de nós, que estava dentro de Francisco de Assis, se manifestava. Então, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, para que eu leve a paz, para que eu seja um pacificador, para que eu seja o teu instrumento para levar a paz. Porque eu ainda disse ontem que nós somos instrumentos de Deus. Deus atua na terra através de nós mesmos. Então a paz que Deus deseja para alguém, é preciso que outro alguém leve essa paz. Deus não vai se manifestar na terra para trazer paz para ninguém, mas a paz que uns aos outros, encarnados, leva uns aos outros. Para isso a gente precisa desenvolver a paz. Existe uma oração linda, maravilhosa, em uma irmandade anônima chamada Oração da Serenidade. Quisera que nós pudéssemos praticar essa oração na nossa vida cotidiana. Porque eu não chamo ela de oração da serenidade como ela é conhecida. Eu a chamo de oração da sabedoria. Porque ela diz: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Vivendo um dia de cada vez, vivendo um instante de cada vez, aceitando os problemas da vida como um caminho para encontrar a paz, considerando como tu este mundo pecador como ele é, e não como eu gostaria que fosse, confiando que tu podes mudar todas as coisas se eu me render à tua vontade, para ser moderadamente feliz contigo nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Olha, então a gente precisa construir cada frase dessa dentro de nós. Porque quando eu quero modificar uma coisa que eu não posso modificar, eu sofro, eu entro em conflito comigo mesmo. Então, desse jeito eu não vou encontrar a paz nunca. Quando eu tento modificar uma coisa que eu não posso, eu sofro. Por isso que a oração pede serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Aceitar este mundo como ele é e não como eu gostaria que fosse. Aceitar minha esposa como ela é e não como eu gostaria que fosse. Então a gente vive muito mais feliz dessa forma. A paz começa a ser construída dentro de nós. Mas a oração prossegue. Coragem para modificar aquelas coisas que eu posso. Porque tem coisas que eu posso modificar, mas eu não tenho coragem. E é preciso coragem. Uma das coisas que eu preciso mudar e preciso de coragem para mudar é a mim mesmo. A mim mesmo eu posso mudar. A mim mesmo eu posso. Eu tenho condições. Se tem uma coisa que eu posso mudar é a mim mesmo.
Mesmo assim, tenho que ter coragem. Por isso que eu peço a Deus coragem para modificar aquilo que eu posso, serenidade para aceitar o que eu não posso e sabedoria para distinguir umas coisas das outras. O que eu posso e o que eu não posso modificar. Para não sofrer, né? Essa síntese da oração é muito conhecida no planeta, nas reuniões anônimas que existem por aí. Mas a sequência não é tanta, que é a sequência que eu pronunciei, né? Vivendo um dia de cada vez, aproveitando cada instante de cada vez, aceitando as coisas da vida como os problemas da vida como um caminho para encontrar a paz, aceitando esse mundo pecador como ele é e não como eu gostaria que fosse, confiando que tu podes mudar todas as coisas se eu me entregar à tua vontade para ser moderadamente feliz contigo nesta vida e sumamente feliz contigo na eternidade. Então são duas das bem-aventuranças, ou seja, das pessoas felizes que Jesus promete, que precisam ser praticadas. Os mansos, os brandos, que herdarão a terra, que não seremos obrigados a migrar para um planeta inferior ao da Terra, a Terra, para morrermos de saudade como os capelinhos que vieram de lá para cá há 10 mil anos atrás aproximadamente, segundo Emmanuel, e os pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós, indistintamente, somos filhos de Deus, estamos no caminho evolutivo. Mas aqueles que promovem a paz, aqueles que são parecidos com Deus mesmo, aqueles que demonstram ter o DNA divino, aqueles que promovem a paz. Mas como eu disse, para promover a paz, eu preciso cultivar a paz dentro de mim. E isso, meus amados, tem que começar em mim. Eu tenho que começar a exercitar isso, porque uma existência é um exercício. Nós precisamos exercitar coisas boas, é para isso que nós estamos aqui. E começar a praticar. Isso que eu exercito dentro de mim, eu preciso começar a praticar. E aonde é que eu começo a praticar? Dentro de casa. Dentro de casa. Com os meus próximos. Porque tem lá que parece um campo de guerra, não parece um lar. Né? Não parece um lar. Tem lá que os habitantes, os cônjuges, brigam tanto que nem parece um lar, nem podemos chamar de lar. Então a gente precisa começar a desenvolver essas virtudes dentro de nós e praticarmos essas virtudes dentro do lar, dentro de casa. E aí romper as fronteiras do lar, da família, e começar a desenvolver isso por onde nós andarmos, para sermos instrumentos de Deus, para deixarmos um rastro de coisas boas por onde passarmos, para deixarmos saudades quando partirmos daqui. Como diria Noé, quando nascemos, todos riam, só nós chorávamos. Que vivamos de tal modo que ao morrermos, todos chorem e nós sorrimos. Mas para isso a gente precisa praticar os preceitos de Jesus, os ensinamentos. Não é fácil. Não é, a partir de agora eu vou ser manso, vou ser brando, a partir de agora eu vou ser pacífico. Eu vou ser pacificador. Eu vou desenvolver essa parte de mim. Bem que eu gostaria que fosse assim. Mas é um exercício. Eu preciso estar imbuído desse processo de fazê-lo. Vou errar muitas vezes, né? Vou praticar o contrário de vez em quando, mas vou me recriminar por isso e vou voltar novamente para o caminho certo. Aquele que quer fazer reforma íntima, aquele que quer mudar, tem que ser desse jeito. Vai errar de vez em quando, porque estamos muito ainda mais próximos da animalidade do que da agilitude. Então vamos errar muito. Mas, meus amados, o caminho é esse. O importante é que percebamos na hora que estivermos errados, para voltarmos para o caminho certo. A palavra, a calma que nós desenvolvemos dentro de nós é capaz de acabar com qualquer conflito. Por isso que o dito popular já nos ensina, quando um não quer, dois não brigam. Impossível. Uma discussão no trânsito, por que acontece? Porque cada um quer ter razão. Por quê? Porque razão é uma coisa tão boba que a gente briga muitas vezes por ela. E quando alguém nos dá, a gente não sabe o que fazer com a razão. Então dê a razão para o outro. Né?
Ô, meu irmão, desculpa aí, eu errei, mesmo que você esteja certo. Mesmo que você esteja certo. Esse é um comportamento que te deixa grande aos olhos de Deus. Você sabe que você está certo, mas para evitar contenda, olha, você está certo. Perdão. Então essa palavra, ela quebra barreiras, ela desarma qualquer um. Quantas brigas, quantas mortes, quantos conflitos no trânsito, principalmente, porque as pessoas não desenvolvem essa paz dentro deles, brigam por ter razão. Então há o conflito, isso é em todos os setores, a briga conjugal também do marido com a mulher, cada um briga por ter razão. Como alguém já disse, você quer ter razão ou quer ser feliz? Ah, eu quero ser feliz. Então dê razão para o outro, meu filho. A razão é uma coisa boba, que se te der, você não sabe nem o que fazer com ela. E a gente briga por isso. Então começa pelo trânsito, pelo nosso comportamento na empresa, pela nossa convivência no dia a dia, na nossa vida de relação com as pessoas. Conta-se que um homem comprou um sítio e no primeiro dia que mudou-se para o sítio, o seu vizinho do sítio ao lado chegou rente à porteira dele e disse: você acabou de comprar esse sítio? Ele disse: foi, eu comprei. Pois você comprou o sítio e comprou uma demanda também. Porque eu vou entrar com uma demanda contra você, porque o limite desse sítio aqui está errado. Essa porteira está colocada no lugar errado. Essa porteira, essa cerca deveria estar a 3 metros para lá. Quem construiu essa cerca aqui no passado roubou-me 3 metros de terra. Essa cerca deveria estar 3 metros para lá. Então você comprou o sítio e comprou uma demanda também, porque eu vou entrar com uma demanda contra você. O homem que havia comprado o sítio, que tinha desenvolvido sua paz interior, disse para ele: não precisa, meu filho, meu irmão, não precisa você entrar em demanda contra mim. Não, por quê? Porque a cerca vai voltar para o lugar onde você acha que ela deve ser. Não precisa entrar em demanda. Vamos colocar a cerca do jeito que o senhor quer, a 3 metros para lá. Aquilo desarmou o homem da contenda, porque ele não sabia mais o que fazer e acabou dizendo: quer saber de uma coisa? Deixa a cerca onde está mesmo e deixemos tudo isso para lá. Porque uma palavra de paz, como a palavra daquele velho sábio a caminho da cidade, desarmou o assaltante. Uma palavra de paz, uma palavra de amor, uma palavra pacífica desarma qualquer um e acaba com qualquer contenda. Qualquer contenda. Então eu posso falar o que eu quiser? Posso. Depende da forma como você fala. Toda vez que você for jogar a flecha da verdade em alguém, não esqueça-se de adoçar a ponta da seta com mel. Porque podemos tudo, mas veja lá como é que você fala, a forma como você fala. Vamos começar a trabalhar isso dentro de nós, para sermos benquistos pelos outros, para deixarmos um rastro de amor, de paz por onde passarmos. Né? Carmelão, o grande rei assírio, terrível, nunca havia se deixado fotografar, nunca. Porque ele tinha um nariz muito grande, um verdadeiro nariz de eunuco, e ele não se deixava fotografar ou se pintar, naquela época era pintura, por ninguém. Os quadros na sala dos seus antecessores tinham os quadros reais de todos os seus antecessores, menos o dele. E o príncipe, o seu filho, falava assim: pai, se deixe fotografar, se deixe pintar. Na galeria real está faltando o seu quadro, a sua tela. E ele não deixava. De tanto o filho insistir, ele promoveu um concurso que se apresentasse os melhores pintores do reino. E ele iria se deixar pintar. Porém, havia uma condição. Se ele não gostasse da pintura, o pintor seria condenado à morte. Mas se ele gostasse da pintura, ele iria gratificar enormemente o pintor. Então, como as regras eram rígidas, poucos se apresentaram somente 3 corajosos pintores do reinado. Então, o primeiro pintor, que já sabia que o rei não gostava de ser pintado por causa do grande nariz que ele tinha, o pintou
com um nariz bem pequeno, ou seja, não tinha nada a ver. Ficou ridículo. Ou seja, foi como se ele quisesse dizer na pintura que o rei tinha um nariz grande e ele quis pintar pequeno. Então, quando o rei olhou aquela pintura com o nariz pequeno, não era ele, totalmente diferente. Não gostei e o condenou à morte naquele momento. O segundo pintor, vendo aquilo, o que acabara de acontecer, pintou o Tarmelão da forma como ele era, com seu nariz de eunuco enorme. Ele também não gostou. Quando olhou a pintura, disse: não gostei, e o mandou matar. O terceiro pintor então se aproximou e pintou Tarmelão. Quando Tarmelão olhou a pintura, adorou. Adorou. E gratificou ricamente aquele pintor. Mas como? O que é que esse pintor fez? Como é que ele pintou Tarmelão para ser merecedor de um prêmio tão grande? Ora, o pintor sabia que Tarmelão não gostava do nariz que tinha. Mas o pintor também sabia que Tarmelão adorava caçar raposa. E aí pintou Tarmelão caçando e atirando em uma raposa. E a coronha da espingarda cobria o nariz de Tarmelão. Quer dizer, pintou uma cena real, mas não precisou mostrar o defeito do rei. Por isso que foi gratificado ricamente daquele jeito. Então, eu quis dizer com isso que a gente precisa medir as palavras, até falar a verdade como o pintor retratou a verdade ali, mas com a ponta da flecha adoçada com mel. É isso que a gente precisa fazer. E tudo começa com as palavras. As palavras geram maledicência muitas vezes. A maledicência gera contenda, brigas. A gente precisa policiar as palavras, porque a gente precisa policiar o pensamento. Porque sem pensamento não tem palavra. Devemos fazer a exemplo de Sócrates, passar tudo o que nos venha ao conhecimento pelos 3 crivos socráticos. Quais são? Bondade, utilidade e verdade. Quando alguém ia contar um negócio para Sócrates, Sócrates tinha um negócio para te falar sobre fulano. Sócrates dizia: peraí, meu filho, primeiro vamos passar pelos 3 crivos da bondade. O que você vai me contar é bom? Não, Sócrates, não é bom. Não passou no primeiro crivo. O que você vai me contar sobre fulano é útil? Não, Sócrates, não é útil. Bom, não é bom nem é útil. Não passou no segundo crivo. O que você vai me contar sobre fulano é verdadeiro? Não sei, Sócrates, me falaram. Então, meu filho, não passou no terceiro crivo. Se você vai me contar sobre fulano não é útil, não é bom e nem verdadeiro, deixemos para lá e cuidemos da nossa vida. Pode ser que não hajamos da mesma forma como Sócrates. Dificilmente a gente vai agir assim. Mas vamos dar ouvido somente àquilo que a gente considerar que é útil, que é bom e que é verdadeiro. E se não for, se não passar nesses 3 crivos ou em um desses 3 crivos, que aquilo morra ali conosco mesmo. Porque o mal não precisa nem deve ser divulgado. A gente precisa iniciar uma jornada em busca da paz. E essa paz tem que se iniciar dentro de cada um de nós. Meus amados, meus queridos irmãos, que os ventos da prosperidade, da felicidade, da luz, sempre assoprem tuas costas, te impulsionando avante. Que o sol da felicidade e da harmonia sempre brilhe em seu rosto e ilumine seus passos, levando luz e alegria de viver a sua vida, às vezes difícil. Que uma chuva de bênçãos sempre caiam sobre suas cabeças e até nos encontrarmos de novo, virtualmente ou presencialmente. Que Deus o tenha e que Deus a tenha, tranquilos e suaves, na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Meus amados, vamos vibrar. Cada um com seu copo com água. Vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo. Agradecer a Deus pela vida,
mas vamos desejar também ardentemente que o bem seja uma realidade por onde o nosso pensamento passar. Certa feita, André Luiz, fazendo uma excursão pela costa, ver luzes saindo de diversos pontos do planeta e pergunta a Clarencio: Clarencio, que luzes são essas? E Clarencio fala: são casas religiosas, André, fazendo vibrações. E as luzes de cada um se espalham pelo planeta. E queremos agora que o nosso melhor sentimento, que é o amor, possa acompanhar os nossos pensamentos, levando alento àqueles que sofrem, amenizando as dores e levando a cura, por que não, àqueles que já alcançaram o devido merecimento. Queremos desejar ardentemente que o nosso planeta passe rapidamente por essa fase dolorosa pela qual está passando. Vibrar por aqueles que sofrem com qualquer tipo de enfermidade, para que as dores sejam acalmadas, aliviadas, para que a cura seja uma verdade, para que a cura aconteça, a exemplo da cura do centurião. Jesus curou à distância e disse que podíamos fazer até mais. Então desejamos, Senhor, que aqueles que já sofreram o bastante, que sejam curados de qualquer enfermidade. Vibremos pelos viciados, para que eles encontrem no Teu Evangelho, Senhor, a chave da libertação e deixem de ser escravos de substâncias perniciosas que levam à morte ou à loucura. Vibremos pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria para dirigirem seus mandatos, suas missões da melhor forma possível, levando equilíbrio, melhor distribuição de renda para todos, para que não falte o pão na mesa de ninguém, para que não falte o necessário, para que todos possam viver de forma digna. Vibremos por aqueles que desencarnaram, principalmente os que desencarnaram mais recentemente, que ainda estão perturbados, que ainda não encontraram o caminho da paz, o caminho do amor, da espiritualidade maior. Rogamos que eles arrependam-se se porventura tenham algo a se arrepender, para que uma estrada de luz se descortine à sua frente, porque o arrependimento é a porta de entrada para o linear de uma nova vida. Que todos possam ser felizes é o nosso grande desejo. Querido Mestre Jesus, permaneça nos nossos corações. Permita que a espiritualidade continue nos sustentando, nos intuindo, que tenhamos ouvidos de ouvir, para continuarmos no caminho certo, no caminho do amor, no caminho da caridade, nessa doutrina maravilhosa que abraçamos e que amamos tanto. E assim, certos de que as nossas vibrações alcançaram os objetivos que desejamos, rogamos ainda as bênçãos do Deus Altíssimo, do nosso grande Pai Celestial. E assim, sob as bênçãos de Deus, o amparo dos benfeitores espirituais e na presença de Jesus, pedimos licença para encerrarmos a palestra de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Cada um pode então beber o seu copo com água. Muita paz a todos vocês.